E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Vídeo sem edição, não deu tempo de mandar para o editor, mas hoje é uma data muito importante. Por que é meu aniversário? 40 anos? Não. Porque fazem 40 anos que Michael Jackson lançou o CD Thriller? Não. É porque hoje é dia do teólogo. Parabéns para você que ama teologia, que ama estudar, que ama servir a igreja. Parabéns a todos os teólogos, parabéns a todas as teólogas que querem uma igreja melhor e para isso estão estudando, estão se dedicando, estão servindo, porque é disso que nós precisamos. Pessoas que amam a palavra de Deus, que querem conhecer e estudar a palavra de Deus. Porque o negócio tá complicado. Mas vamos lá, gente, dia do teólogo hoje. Poxa, que legal. E óbvio que eu não poderia deixar essa data passar em branco, porque é uma data muito especial, né? Para o Bibotalk, nós somos aí um portal de divulgação teológica, nós procuramos aí tornar a teologia acessível, a gente quer tornar a teologia bacana, a teologia comestível, por assim dizer, apesar de ser árdua, apesar de ser espinhosa, mas a gente quer tornar a teologia popular e é o que a gente tenta fazer aqui no Bibotalk. Aliás, é o que a gente procura fazer também na Escola Bibotalk de Teologia. É isso, né? São aulas simples, introdutórias, mas que vai mostrando o caminho, sabe, para outros caminhos, vai mostrando o caminho para novas jornadas. Então, se você ainda não é aluno da EBT, vem ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia. Aliás, está com descontão, tá, gente? A Black Friday não acabou aqui na EBT, não, tá? O link tá até aqui na descrição desse vídeo. Mas eu não tô aqui para fazer propaganda da IBT, que tá com mega desconto. Tô aqui para falar um pouquinho dessa jornada, gente, do Bibotalk, né? 11 anos de divulgação teológica, os nossos podcasts. Inclusive, saiu agora o resultado do Spotify. Hoje saiu como é que é do Spotify, que faz assim a retrospectiva do Spotify, e centenas de pessoas me marcando aqui do BTcast, né, que é o nosso podcast de Bíblia e Teologia, aí ocupando o primeiro, segundo, terceiro lugar no hall de podcasts da galera, e isso me alegra demais, porque o que a gente procura fazer é isso, é levar com um certo entretenimento, por que não, mas uma linguagem acessível, esse universo que é a teologia. E um pouquinho também da minha história com a teologia, porque eu não era um cara ligado em teologia, obviamente que não, mas eu quero dizer que eu não era um cara ligado em estudar. Eu passei no ensino médio porque eu bebia com os professores. Foi quando eu cheguei na igreja, em 99, que eu comecei a entender que era importante estudar. Inclusive foi tarde, né? Porque daí já estava mais da metade do ensino médio. Me faltou assim bases bem básicas da educação formal. Até hoje meu português ele é um pouco complicado porque eu quase não estudei. Eu passei a minha vida inteira só levando na barriga e tipo isso fez falta depois quando eu aprendi que o cristão é alguém que estuda. O cristão é alguém que lê. Porque nós somos o povo do livro. Não tem como ser um cristão sem leitura, gente. A verdade é essa. Claro que tem, né? Tem milhões de pessoas que são cristãs e não leem. Mas eu não tenho dúvida de que o cristianismo delas é prejudicado por isso, que a manifestação do testemunho delas é prejudicada por conta disso. Porque o cristão é alguém que ama a palavra do Senhor. E amar a palavra do Senhor significa, de alguma forma, se debruçar sobre ela, é meditar nela de dia e de noite. É como a gente purifica o nosso caminho. O salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, eu entendi isso quando eu cheguei à fé. E logo que eu cheguei à fé, eu comecei a estudar mesmo. Gente, eu venci uma gincana bíblica no meu primeiro ano de conversão. Agora tu me diz, é porque eu sou muito inteligente? Não, é porque o povo da igreja não lia a Bíblia mesmo. E quando eu cheguei na igreja, velho, eu fui estudar a Bíblia. Eu recebi as questões que iam cair na gincana. Cara, eu nunca estudei tanto aquele negócio de Bíblia ali e aquelas perguntas. Decoreba? É decoreba, mas serviu pra mim na época, me instigou a querer mais. E é muito louco, cara, a forma com que eu ganhei a minha primeira Bíblia de estudo. Eu ganhei, mas olha como é que eu ganhei a minha primeira Bíblia de estudo. A gente foi visitar um jovem que estava meio afastado da igreja e eu lembro que a gente estava lá conversando com ele. Eu ficava mais quieto porque eu era novo convertido, assim. Nós tínhamos um cara no grupo que era mais experiente, ele que falava mais e tal. A gente fazia só aquele comboio ali para mostrar que nós nos importávamos com aquele jovem e nós queríamos que ele voltasse para a comunhão dos santos. Mas eu comecei a dar uma olhadinha na biblioteca dele, velho. Comecei a olhar a biblioteca dele e tal. E aí eu percebi aquele livro, capa vinho, grossa, assim, sabe? Eu falei, nossa, que é isso?
foi a primeira vez que eu vi uma Bíblia de estudo na minha frente. Eu abri aquilo, era a Bíblia de estudo Vida Nova, que hoje se chama Bíblia de estudo Shed. Eu abri aquilo, os meus olhos assim brilharam, porque nós tínhamos lá a Bíblia Sagrada, várias notas de rodapé, notas homiléticas. Eu me apaixonei por aquilo. Gente, moral da história, vou fazer história longa, curta. Eu pedi a Bíblia pro cara, o cara meio afastado da igreja, e eu tiro a Bíblia dele, porque eu queria muito uma Bíblia de estudo, e eu pensei, pô, tá parado aqui, o cara não tá indo na igreja, a visita não parece não ter tido muito sucesso, me dá essa Bíblia aí. Usei muito a Bíblia, Depois eu ganhei outra Bíblia de estudo e tal, acabei dando aquela para uma amiga, se não me falha a memória, que ia se batizar, então aquilo ali rodou ali no meio dos crentes da Assembleia de Deus aqui, na sede de Joinville. E eu amava aquilo e passei a estudar, sempre gostei. Era muito interessante que os pregadores vinham aqui na minha igreja, pregavam, é uma cultura da Assembleia de Deus ter muito pregador de fora, né? Então cada semana era um pregador de fora, novo e tal. E, cara, eu ficava prestando atenção e depois que acabava o culto, a galera fazia a fila para receber a oração do pastor, eu ia para a fila, não para receber a oração, mas porque eu tinha uma dúvida da pregação dele. Então eu sempre fui esse cara, assim, interessado. Quando eu passei no vestibular de psicologia, mas eu não tive dinheiro para fazer a faculdade de psicologia, eu fui fazer teologia porque era barato, era da minha igreja, era do seminário. E, mano, me apaixonei ali, eu me apaixonei por teologia. Lembro até hoje dos meus professores, que assim, tive professores muito bons ali na Assembleia de Deus, que me abriram os olhos para o rico universo da teologia. Foi sensacional. Sensacional. E foi incrível, assim, depois eu me apaixonei, tanto que, não sei se você sabe, mas eu estava num almoço de escola dominical e 3 irmãos me chamaram num canto, na mesa deles, na verdade, e falaram assim, olha, cara, escolhe a faculdade que tu quiser, que nós vamos pagar para ti. Olha só. E a gente vê, né, a gente vê você um jovem de Deus, a gente vê muito potencial em você e a gente quer abençoar a tua vida. Você não precisa escolher algo que envolva igreja, religião, escolhe a faculdade que você quiser, que nós vamos dar um jeito de pagar para você. E aí, gente, eu podia ter feito sistema de informação, medicina, podia ir para psicologia, mas eu estava tão embebido com o mundo da teologia, eu estava assim realmente apaixonado por aprender a palavra de Deus e eu gostava de ensinar, e eu percebi que eu gostava de ensinar e que eu sabia ensinar. Tanto que sempre o pouquinho que eu sei, eu já gosto de ensinar. E aí o que acontece? Aconteceu isso, eu fui para uma faculdade aí reconhecida pelo MEC, e de lá dessa faculdade saí, fui trabalhar na faculdade de teologia da Assembleia de Deus, onde eu fiquei até 2014, e aí em 2015 passei a me dedicar exclusivamente a esse ministério online, e desde então vivo desse ministério. Então assim, gente, é isso, esse é um pouquinho da minha história com a teologia. Algumas coisas interessantes, a teologia me despertou a paixão pelo estudo. Até hoje, gente, eu tenho dificuldade para estudar, dificuldade para ler, sabe? É 1000 coisas ao mesmo tempo, déficit de atenção, devo ter vários problemas psicológicos, então assim... mas eu dou aquele gás, eu vou lá, me esforço, né? Graças a Deus isso se tornou o meu ministério, pessoas investiram em mim e, né, poxa, e a igreja foi reconhecendo o meu talento e eu fui desenvolvendo. Hoje, né, sou sustentado por mantenedores, pelos alunos da IBT, pelos clientes do Bibotalk e tô aqui tentando fazer com que mais pessoas se dediquem à teologia. Algumas estão conseguindo se dedicar de tempo integral, é muito difícil. Aliás, aqui até um parêntese, gente, não é fácil viver de tempo integral da teologia, sabe? É muito difícil, é muito difícil você encontrar pessoas que vão te financiar para o ministério, para você se dedicar aos estudos. Só que algumas pessoas Deus separa, talvez seja você, não sei, mas eu estava sempre aberto às possibilidades e fui deixando o vento soprar e só fui ali arrumando o meu barco para aguentar as tempestades, mas o vento foi soprando e eu fui indo e tal. Mas independente disso, se você... Porque tem uma parada que é muito louca, assim, até o Hernandes Dias Lopes falou isso no podcast do Jesus Cop, não sei quando, porque eu só vi um corte. Porque isso foi legal, porque parece que tem muita gente que vai procurar o ministério quando não dá certo em nada na vida. Aí a pessoa faliu a empresa, ou a pessoa foi demitida de vários empregos, aí ela acha que é Deus fechando a porta para ela se dedicar ao ministério. Não, às vezes a pessoa é ruim, e não é dedicada, e não é esforçada, e por isso que é demitida, por isso que a coisa não dá certo. Aí como é Deus, parece que assim pode fazer de qualquer jeito, né, que a gente aceita. E não é bem assim, então tem que ter também um pouco essa vocação para tempo integral.
Então, assim, gente que se aproxima de teologia já pensando em dinheiro, já está fadado ao fracasso e à decepção. Então, sim, sabe, gente? Sabe, tome muito cuidado com isso, sim. Mas enfim, mesmo você que não seja de tempo integral, mas você, né, que entende a necessidade de estudar a palavra de Deus, de ler bons livros, uma das funções do Bibotal que é apresentar boa literatura cristã para você aperfeiçoar a sua caminhada, sabe, você ter como mentor, como mentora, grandes homens e mulheres de Deus que escreveram livros impactantes, que, sabe, nos moldam ao caráter de Cristo e, obviamente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha aqui a Bíblia Sagrada, né? Que nos ajuda e realmente nos transforma. Então é isso, gente. Teologia é a arte do viver para Deus. Que a gente possa fazer isso muito bem feito e no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Deus abençoe e é isso. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal de novo, tá bom? Ó, simbora e manda um parabéns para mim aí, né? Hoje é meu aniversário, pelo menos isso. E também é o dia do teólogo, parabéns para vocês.